Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo, Felipe aqui, espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu tô com esse PCzinho aqui, tô com a missão de solucionar um problema que tá acontecendo nele. O dono relatou que o PC tá girando o cooler e logo em seguida ele para. Parece que ele pegou esse PC através de um rolo, né, ele trocou ele num notebook, né, e a pessoa ajeitou esse PC, parece pra ele. E pelo que eu tô vendo aqui, montou o PC com as peças que tinha lá jogadas e fez a troca no notebook. Então hoje a gente vai investigar aqui qual que é o problema desse PC e tentar solucionar. Antes de tudo, deixa o like aí no começo do vídeo pra você não esquecer depois e se inscreve se não for inscrito. Agora, bora lá. GVG Mall! Use o cupom FM25 para ter 25% de desconto na hora de comprar sua chave do Windows Office ou jogos. Montou seu PCzão e quer ativar o Windows com a chave original Microsoft? Na GVG Mall você tem, por exemplo, a Key do Windows 10 Pro saindo por menos de R$100 com esse cupom. Que além de ser uma chave vitalícia, você pode usar essa mesma para atualizar para o Windows 11. Olha só, após comprar a chave é só vir aqui na barra de pesquisa e digitar SLUI, que é um atalho para já abrir direto a caixa, só para você colar o código. Colou a chave e pronto, seu Windows está ativado de maneira permanente. O link da GVG Mall tá aí na descrição. Bom, galera, tá aqui o PC, tá bem empoeirado, inclusive, né? Já vi aqui um SSD SATA da Golden Fi, um SSD chinês. Aqui de cara, a gente já viu uma plataforma que lembra muito aqueles kits do AliExpress, né? Então, provavelmente, se não for um kit Xeon, né? É alguma placa-mãe, algum kit chinês. O maior agravante desse PC, olhando de cara aqui pra ele, é a fonte, né? A gente tem uma configuração que tem até placa de vídeo, tá? A gente tem aqui uma RX 550, mas a fonte, cara, não dá, mano. É 200 watts. Na linha de 12 volts, ela entrega 158 watts. A gente vai falando aqui realmente de um kit Xeon, né? Um kit Xeon LGA 2011 ou um kit LGA 356. Os processadores são mais antigos e consomem bem mais do que os atuais. Então, só esses 156 watts já vai ser o suficiente só para tancar o processador. Aí tem placa de vídeo, tem memória. Então, provavelmente eu tô botando muita fé que o problema desse PC vai ser simples de resolver, vai ser só a fonte, tá? Tô fazendo o primeiro diagnóstico do PC junto com vocês aqui. Vamos ver quanto de RAM que ele tem, ó. Ele vai ter 2 pentos aqui, vamos ver de quantos gigas, né, qual que é a capacidade. 4 gigas DDR3, memórias, ó, desse outro lado é CC, tá? Então, ou seja, aqui provavelmente é um kit Xeon, a gente tem que saber agora de qual plataforma que se trata. Se tem 4 gigas aqui, provavelmente vai ser 4 gigas ali também. Deixa eu ver se consigo dar um zoom e dar uma olhada diretamente daqui. Não vou conseguir ver não. Ó, mas é isso mesmo, ó, outro pente também de 4 gigas, então o PC tá com 8 gigas DDR3. Sobre o agravante da fonte, a gente vê que é uma fonte básica, que tanto o reforço de alimentação de 8 pinos não tem, tá ligado só em 4, e cara, é quase certeza que o problema desse PC vai ser a fonte. Mas enfim, vamos ligar ele na tomada e vamos ver o que acontece. Então ó, já liguei aqui o PC na tomada, coloquei um teclado e já o monitor aqui, e vamos dar o start para ver o que acontece. Ó, dei o start, girou o CPU cooler, né, com esse LED vermelhão, tem uma fan também vermelha. Pelo que ele tava relatando, é pro CPU cooler parar, né, aí ó, exatamente o que ele disse, ó, ele gira e em seguida ele para. Esse é um sintoma, eu já peguei casos assim, que era de cara a fonte, cara, e é o que eu tô suspeitando que seja também. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos testar com uma outra fonte, é o primeiro teste que a gente vai fazer e bora ver se vai funcionar. Rapaziada, a única fonte que eu tô tendo pra testar é essa aqui de 500 watts, que também é uma bomba atômica, mas pelo menos já é melhor do que aquela outra, né? Bora ver. Ó, então liguei aqui os cabos da outra fonte, 20 mais 4 pinos, mais o cabo EPS do processador. A RX 550 consome muito pouco, então ela não precisa de conexão extra de energia. Liguei já o cabo HDMI nela, já liguei a fonte, já tá aqui na chave certa, né? Então bora agora dar o start e ver o que acontece. Ó, girou o cooler, vamos ver se vai manter agora ou vai desligar, né? Não é para desligar se for a fonte, porque a fonte, ó, olha aí, rapaziada. Xiii, cara. Pior que não é a fonte, vocês acreditam, mano? Ixi. Essa placa-mãe, ela não tem o bip, então ela não vai apitar quando liga ou tiver com algum erro de memória ou algum outro tipo de erro. Mas se tiver aqui a conexão, que eu acho que tem, dá pra gente colocar um já ver o que tá acontecendo. Bom, achei o speaker aqui, ó. Vou colocar ali na placa-mãe, eu vou ter que tirar a placa de vídeo que ela vai atrapalhar. Vou plugar ele lá e bora testar de novo. Pra colocar ele, ó, ele vai ter uma setinha aqui, ó, que indica a posição direita, né? A direita é o positivo e na placa-mãe, na maioria das vezes, o positivo sempre é o pino mais à esquerda, tá? Então vou colocar aqui, pronto, está instalado. Vou colocar a placa de vídeo de volta e aí sim vamos testar. Speaker então instalado, vamos dar um start aqui e vamos ver qual o sinal sonoro que ele vai apresentar, né? Uma coisa que eu reparei, vamos ver se ela vai desligar, que aí só vai confirmar essa teoria. Tá vendo que desligou? Só que o CPU cooler só tá parando
quando eu tiro o cabo da fonte, né, tiro da energia e ligo de novo. Se eu manter o cabo lá na fonte, desligar e ligar de novo, ele não vai desarmar o CPU Cooler, ele vai continuar girando a mesma coisa. Só que uma coisa vocês conseguiram notar, né, não apresentou nenhum bip, o speak ou não está funcionando, ou a gente já pode começar a considerar um possível problema também na placa-mãe. Vamos fazer um outro teste agora, que é um reset de BIOS, para ver se a BIOS está bugada, como é que é, se isso resolve ou não. Ó, a maneira que eu gosto de resetar a BIOS é tirando a pilha, né? Remove todos os cabos, né, de energia, inclusive o do monitor. Nesse caso aqui vamos ter que tirar novamente a placa de vídeo, né, para ter acesso aqui à pilha. Beleza, tirei a placa de vídeo. Remove a pilha aqui, ó, por alguns segundos. Só puxar uma alavanquinha que ela tem. Remove a pilha. Esperar alguns segundos e depois torna a colocar. Ó, vou aproveitar para substituir a pilha, porque essa que estava lá está descarregada. E eu sei que alguns kits iam, né? Já me aconteceu de o kit não funcionar por causa dessa pilha aqui. Então vou colocar uma carregada, né? E é um teste válido. Bora ver o que vai dar. Beleza, pilha no lugar. Vou voltar aqui a placa de vídeo pro local dela. Aproveitar para ligar ela aqui já. Beleza, agora vamos dar o start. Ó, deu o start. Já girou o CPU Cooler. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? De novo, o CPU Cooler parou, vai retornar, vai ligar de novo, bora ver o que acontece. Mesma coisa, sem imagem, continua girando, continua funcionando, mas sem dar vídeo. Então agora a gente vai ter que ir por eliminação. Vamos começar a trocar a peça aqui até achar o problema. Vou trocar primeiro a placa de vídeo e vamos tornar a ligar. Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte, como a gente ainda não descartou que pode ser um possível problema na placa-mãe, né? Se ela tiver em curto, ela pode até queimar essa plaquinha de vídeo aqui que eu ia testar. Então o certo é a gente testar a placa de vídeo, né? Que ela tem menos chance de ser o problema. Então eu vou testar a placa de vídeo se ela estiver funcionando normal em outro kit, né? Porque o problema não é nela. Então, ó, já tem até uma bancada mais ou menos pronta aqui, né? De um LGA 1155. Vou montar tudo aqui e volto com vocês. Bom, RX 550 tá funcionando. Já entrei aqui no Windows, já deu vídeo, tudo normal. Então a gente já pode descartar ela também. Pois bem, então agora a gente já sabe que não é placa de vídeo, que não é fonte, não é BIOS, né? Então só restou 3 possibilidades: placa-mãe, memória RAM ou processador. E falando em memória, agora que eu tô parando para analisar, pode ser sim um possível problema. Acabou que esse relato de o PC tá ligando e desligando e a gente ter ido direto na fonte, pode ser que tenha realmente alongado o caminho e o problema ser só a memória. Então agora bora trocar essa memória para ver. Ó, já achei outra memória aqui, ó, também é SSD DDR3 de 4 GB, só que essa aqui é da Samsung. As que estão instaladas aqui são da Hynix. Primeiro, antes de colocar a nova, vamos testar só com um slot aqui para ver o que acontece. Ó, gerou o cooler normal. Vamos ver se vai desligar, né? Ó, desarmou, mesma coisa. Vai ligar de novo, né? Vamos ver se dá um sinal de vida, né? Nenhum sinal de vida ainda. Nesse mesmo slot. E vamos ligar. Girou, mesma coisa. Parou novamente. Vai ligar de novo, né? E mesmo assim, nenhum sinal. Ó, só por desencargo de consciência, testei no segundo slot, apesar de que o primeiro é o responsável por dar vídeo, também não deu vídeo, tá? Então, bora agora partir para a memória nova, né? Para a memória de outra marca, na verdade, e bora ver. Beleza, liguei. Vamos ver se vai desligar o CPU Cooler. Não desligou, mas também sem imagem. Também por desencargo de consciência, coloquei agora, preenchi os 2 slots, né, com 2 pentes da Samsung e também nada de imagem. Rapaziada, a pirraça aqui tá grande. Cara, eu juro que eu achei que ia ser só fonte, que eu ia trocar a fonte e o PC ia dar vídeo. Mas olha só onde que a gente chegou. Temos agora só 2 culpados, ou é a placa-mãe ou é o processador. Pode ser também que seja alguma sujeira no socket, né? É o que a gente vai fazer agora. Vou tirar o CPU Cooler, vamos dar uma examinada aqui, ver como é que tá, dar uma limpada e testar de novo. Bora ver o que vai dar. Ó, encontrei mais um erro. Montaram o CPU Cooler, né? Na verdade, instalaram aqui, fizeram essa adaptação errada. O que obrigou a instalar o CPU Cooler errado, né? Ele tá roçando aqui na fonte e tá ficando meio rampado, né, cara? Então agora a gente vai ter que tirar a fonte para poder arrancar o CPU Cooler. Rapaziada, que dificuldade que eu tive para poder tirar o CPU Cooler. E ó a quantidade de pasta térmica que tem aqui, velho. Ave Maria. Eu quero saber de que maneira que foi colocado essa base aqui, que não sai nem a pau. Não vai ter jeito não, rapaziada. Eu vou ter que tirar a placa-mãe.
Olha isso. Agora eu entendi o porquê que eu não tava conseguindo tirar o parafuso da base. Olha a gambiarra que fizeram aqui, cara. Colocaram uma PCB junto de uma porca para poder prender o parafuso. Por isso que o parafuso ficava só rodando. Rapaziada, foi feita uma gambiarra muito louca aqui nessa placa-mãe, muito louca e muito arriscada também. A PCB ela não pode ter estruturas metálicas em contato direto com elas, né? Porque tem trilhas, né? A PCB tem trilhas e pode ocasionar sim, cara, um curto na placa, né? E danificar a placa. Então isso aqui aumentou mais a possibilidade de realmente essa placa-mãe tá com algum problema. Então bora limpar essa lambança aqui, vamos ver que processador que tem, né? Qual plataforma que a gente tá falando aqui, né? Lá na base tá falando LGA 1366/LGA 2011. Então pode ser sim uma placa-mãe LGA 2011 ou pode ser mesmo um 1366, né? Que é uma geração antes do 1356, que é aquela geração do Xeon 24, né? 2420, 2440, 2470 V2, que tem até bastante vídeo aqui no canal sobre. Então, bora ver qual processador que é esse aqui. Ó, Intel Xeon 5687, tá? Não é LGA 2011, é realmente mesmo o LGA 1366. Vou aqui tirar o processador, né? Para ver como é que tá o estado do soquete, né? Se ele tá inteiro, como é que é. Olhando de longe, tá tudo ok. Processador também tá tudo ok, mas vou jogar um limpa contato aqui para ver. Ó, limpei aqui de volta o processador, vou colocar ele de volta no soquete, beleza? Vamos travar. Agora eu vou remontar aqui a bancada e vamos testar de novo. Beleza, montei novamente a bancada, agora bora mais uma vez para mais um teste. Ó, girou o CPU cooler, girou a placa de vídeo, vamos ver se vai desligar agora, né? Ó, desativou novamente, mesmo sintoma. Vai ligar de novo e vamos ver se vai mudar, né? Se vai dar vídeo. Cara, precisa dar um sinal diferente, mano. Não é possível. Ó, mostrar pra vocês que o monitor tá realmente ligado. Ele tava ligado, eu desliguei, liguei novamente. E, ó, cara, não dá sinal de vida. Não dá nenhuma esperança, mano. Tipo, não dá tela, depois desliga. Fica só na mesma. Ó, um teste válido que dá pra gente fazer é tirar aqui o CPU cooler e ver se o processador tá esquentando, ó. Tá bastante quente, inclusive. Então, cara, tá funcionando, tá passando energia pro processador, só não tá dando vídeo. Então vamos agora pro último teste, hein, rapaziada. Eu tenho aqui um processador pra esse socket, LGA 1366. Tenho aqui um E5620, que é do mesmo socket, cara. Agora vamos trocar o processador, a última coisa que falta. Se não é o processador, vai restar só a placa-mãe. Então vamos para a última possibilidade aqui, rapaziada. Vou usar esse parafuso aqui mesmo para poder fazer o jumper aqui. Deixa eu ligar a fonte primeiro. Cadê? Pronto. Girou cooler, girou placa de vídeo. Agora é só dar vídeo. Vambora. Será que na última tentativa vai dar vídeo? Ó, já desligou o CPU cooler aqui. Ó. O sintoma do começo ainda continua. Girou de novo. Nada, mas nada de imagem, mano. Cadê a imagem, meu filho? Ó, tudo ligado certinho aqui, mostrando pra vocês. Tudo bem conectado, bonitinho, memória bem instalada. Cara, não dá vídeo, mano. Isso aqui realmente, rapaziada, eu já tô bastante cansado de testar isso aqui. E vai ser placa-mãe, cara, não tem jeito. Então é isso, né, rapaziada? Tudo aponta pro problema ser realmente a placa-mãe. Eu vou analisar com mais calma, né, com o multímetro. Vou procurar aqui onde é que tá esse curto. Eu acho que esse vídeo vai ter uma segunda parte, porque eu tenho que passar aqui, né, esses esclarecimentos pro dono do PC e ver o que ele vai querer fazer, né? Se ele vai querer pegar um outro kit, se ele vai querer arrumar uma outra placa-mãe. Então eu acho que vai ter que ter uma segunda parte. O que eu acho que pode ser que aconteceu? Tem dois agravantes nessa situação toda, né? A primeira é a questão da fonte, é uma fonte de 200 watts, né? A saída de 12 volts dela é de 158 watts. Esse processador, eu dei uma pesquisada, ele consome 130 watts, ou seja, praticamente só o processador consome o que essa fonte entrega. E aí tem todo o resto, tem a placa de vídeo, tem as memórias RAM, até o RGB, ele precisa de alimentação 12 volts. Essa fonte, ela provavelmente ela estava trabalhando em sobrecarga. Esse PC ele estava em uso, mas ficou em uso por pouco tempo. E é aí que a gente junta mais um ponto, né? Pode ser que essa fonte ela aguentou até onde ela conseguiu, né? Trabalhando fora da faixa segura. E essa fonte aqui, ela provavelmente ela não tem proteção contra picos de energia, ela não vai ter proteção contra superaquecimento. Então essa fonte ela vai entregando o máximo que dá até não aguentar mais. É um teste que eu vou fazer também aqui no off, é ver como é que tá a parte interna dessa fonte, né? Testar com o multímetro estourado, se tem algum capacitor em curto e ver o que aconteceu. Aqui
no meu bairro nesse último mês teve muita queda de energia, né? Essa queda repentina quando cai e volta, cara, para quem tem um PC com fontes como essa, é muito arriscado. É muito fácil de dar um pico de tensão, passar para os componentes e acabar queimando a placa-mãe. Inclusive, teve um caso de um amigo aqui do meu bairro que estava jogando e a fonte dele explodiu e levou junto a placa-mãe dele, que era uma placa-mãe chinesa, uma X99. Então, só reforça mais ainda que o problema tenha sido causado por essa fonte. Outro problema é a questão da gambiarra feita, né? Aqui na parte de trás da placa-mãe, que estava com porcas, né, atrás, uma adaptação feita para poder prender a base do CPU Cooler. É muito arriscado usar a estrutura metálica nessa parte de trás aqui em contato com a PCB, e pode também fechar um curto na placa-mãe. Então assim, eu vou examinar com mais calma, com mais paciência e trago uma parte 2 para vocês, que esse vídeo fique de lição se você vai comprar um PC usado, vai comprar um PC na mão de alguém, ou vai comprar um PC já novo mesmo, sempre olhe para esse componente aqui. A fonte é o único dos componentes do PC que você jamais deve economizar, porque isso aqui influencia na vida útil do seu PC. No mais é isso, muito obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo, falou, valeu, é nóis!